O tema da aula de hoje, então, é formação da agricultura brasileira e os seus principais ciclos econômicos. Basicamente, a gente vai falar um pouco sobre o ciclo da cana-de-açúcar e, com maior ênfase, então, o ciclo do café e as suas diferentes fases, tá? A ideia aqui é trazer e recomendar, inclusive, uma leitura para vocês que é diferente de uma leitura que vocês possam ter visto em períodos de vestibular, né? Vocês devem ter estudado esses ciclos, o pau-brasil, mineração, o ciclo do açúcar, do café, mas a ideia é trazer uma leitura que a princípio pode ser um pouco mais densa, tá? Mas de qualquer forma é uma leitura em que vai contribuir para que vocês entendam como é que a agricultura se desenvolveu no Brasil e por que guardamos essas diferenças regionais presentes, inclusive, até hoje e que tem desdobramentos no nosso desenvolvimento, né, desigual entre as diferentes regiões do Brasil. Então, além disso, é sempre bom lembrar que a nossa disciplina e os temas que a gente trata em cada aula, ela também ela é apoiada aí, né, no tempo, tá? Então, esse é um pouco do recorte temporal que a gente vai discutir um pouquinho hoje e, como eu já disse, com uma ênfase maior para cafeicultura. Não tenho expectativa que vocês leiam Furtado, Formação Econômica do Brasil, né? Mas é uma leitura que vale a pena. Eu disponibilizei alguns outros textos que fazem recortes, textos menos densos, para que vocês compreendam, então, o processo de desenvolvimento brasileiro, né? Ou do nosso subdesenvolvimento, e compreendendo o papel da agricultura, do que o Furtado chamou de agricultura itinerante. E aí eu vou tentar explicar um pouco, né, como é que o Furtado em Formação Econômica do Brasil deixa muito claro as nossas diferenças regionais e por que isso aconteceu, né? Aconteceu basicamente pelo tipo e pelas características de agricultura que foram se estabelecendo nas diferentes regiões. Tá? Então, eu gosto de começar, claro, com o ciclo da cana-de-açúcar, né? Porque ela tem várias características que são que explicam, né, essas diferenças regionais. Então, no estabelecimento da cana-de-açúcar, principalmente na região Nordeste, quais eram as principais características dessa atividade agrícola? Era uma atividade agrícola agroexportadora, né, que gerava em torno de um grande latifúndio e do seu engenho, e a mão de obra basicamente era mão de obra escrava, tá? E essa atividade, exatamente porque ela precisava, né, crescer e se expandir em área, ela empurrava as demais atividades até então estabelecidas, né, sejam elas de subsistência, a própria pecuária, que também foi se desenvolvendo junto com a cana-de-açúcar, e o próprio algodão, que também tinha se estabelecido na região Nordeste. Essas atividades elas são empurradas então para as regiões do agreste semiárido, para então proporcionar o pleno desenvolvimento da cana-de-açúcar nessas regiões. Tá? Então, essas características, tá, de como que era essa dinâmica das empresas agrícolas, né? Se assim a gente puder chamar, açucareiras aí no Nordeste, a partir então
do século XVII, o Furtado ele vai detalhando todas essas características que explicam, né, o sucesso dessa atividade na região Nordeste num primeiro momento e o que levou ao seu declínio, né, por exemplo, com a invasão dos holandeses e depois a saída deles, levando todo o conhecimento técnico dessa exploração para as Antilhas. Mas Furtado ele vai incorporando o surgimento também e a evolução de outras agriculturas posteriores em outras regiões a partir dessa atividade açucareira que, quando entra em declínio na região Nordeste, libera mão de obra para outras atividades, né? Então a gente tem uma forte migração quando essa atividade entra em declínio. E por que ela entra em declínio? Exatamente porque, com os holandeses levando todo o conhecimento técnico para as Antilhas e a plena exploração dessa atividade nessa região, eu tenho uma oferta muito grande no mercado, né? Que pressionou então os preços do açúcar para baixo, lembrando que a atividade era uma atividade agroexportadora, né, porque era assim, né, nessa fase no Brasil, enfim, a gente estava servindo, né, os interesses de Portugal, mas enfim, então com a entrada desse açúcar, né, das Antilhas, teve um impacto muito grande no mercado, isso pressionou os preços para baixo, e essa atividade começou a perder a rentabilidade que até então tinha. O que aconteceu também nessa fase, né, de declínio dos preços do açúcar? Veio um processo da abolição, e lembrem, a mão de obra utilizada nessa atividade era na região Nordeste, era de base escravista, então também a vinda da abolição também interferiu na competitividade dessa atividade, levando em conta, né, que a gente está falando aí do século XVII. Então, a gente está falando, né, a gente tem que lembrar das condições daquela época. Então, frágeis condições econômicas, infraestrutura basicamente inexistente, né? De novo, essa exploração da mão de obra também, a terra, né? A terra era, né, do dono do engenho, então também a gente tinha uma massa de pessoas, uma mão de obra que não tinha acesso à terra, e aí na crise do café, né, e vinda a abolição também foi uma massa de desempregados que então possibilitou, a partir dessa liberação dessa mão de obra, né, e a ineficiência mais dessa atividade açucareira, liberou essa mão de obra para outras atividades, que foram principalmente para a região norte e sudeste, para se dedicar a outros ciclos que vocês bem o conhecem, né? O ciclo da borracha e o ciclo da mineração, né? Principalmente para a exploração de ouro em Minas Gerais. Então, esse foi o contexto do ciclo do açúcar. Tá? Então, é importante a gente lembrar, ter essas palavras-chave em mente, e isso explica muito, né, do contexto do desenvolvimento econômico nordestino hoje, né, dessa história, né, de como é que foram as bases do desenvolvimento econômico dessa região. Bem, liberando então essa mão de obra, né, também proporciona o desenvolvimento então do ciclo da borracha, porque a região norte, é claro, tinha um número uma massa, né, de pessoas muito menor, então sim, essa migração dessa mão de obra nordestina para a extração de borracha foi muito importante, né?
Nessa época, cidades, então, não sei quem já visitou, né, essas cidades, mas cidades como Manaus, Porto Velho, Belém, tornaram-se importantes capitais, exatamente por conta do ciclo da borracha, né? E foram, naquela época, né, foram cidades que conseguiram desenvolver uma certa infraestrutura, eletricidade, sistema de água e esgoto, museus, cinemas, enfim, sobretudo com a influência europeia nessa região para explorar a borracha, né? Novamente, a gente está falando o quê? E essas características na agricultura brasileira a gente tem até hoje, tá? De novo, uma atividade exportadora, né? Então, de uma certa forma, quer dizer, sim, né? Uma atividade exportadora muito influenciada pelo mercado, pelos demais mercados, né? Uma vez que a gente está falando de uma atividade de exportação. Então, foi o ciclo da borracha que deu um start no desenvolvimento da região norte, né? Mas, de novo, assim, né? Muitas similaridades, né? O processo de decadência, então, veio com o contrabando de sementes de seringueira pelos ingleses, que foram melhoradas, então, na Inglaterra e aí enviadas para a Malásia, que tinham características, né, edafoclimáticas semelhantes, e aí ganhou grande desenvolvimento nessa região, que também, né, o mesmo processo, aumentou muito a oferta de borracha e também os preços começaram a declinar. Então, a atividade deixou de ser rentável, né? Então, explica um pouco essa dinâmica dessas duas regiões, tá? Em contrapartida, a gente tem no século XVIII, então, o ciclo do ouro, que também só foi possível, né? Porque as exportações do açúcar nordestino estavam caindo em função dessa concorrência com o açúcar das Antilhas. E aí começou um processo, então, de migração, com essa ida dessa mão de obra, mas também a atividade, né, de exploração, né, da mineração também começou com uma mão de obra escrava. Vejam, não foi um ciclo após o outro, né, as coisas iam acontecendo, né, concomitantemente, um ciclo começando, uma crise em um ciclo permitindo, né, a velocidade do desenvolvimento de outro ciclo, como o ciclo do ouro, que também contou, sim, com mão de obra escrava. E aí, a extração, né? De novo, a gente está falando de uma atividade de exportação, né? Então, a extração e exportação do ouro dominou a dinâmica econômica do Brasil, não só em Minas Gerais, né? Mas né, na grande parte aí da região sudeste. E os desdobramentos, né, o extravasamento dessas divisas geradas por essas atividades dinamizavam as economias locais, tá? Mas, de uma certa forma, eu acho que já está ficando um pouco claro aqui, né? Algumas características similares dessas atividades até aqui, né? Do ciclo do açúcar, da borracha e da própria mineração, né? Que a gente está falando de atividades de exploração e aí olhando o mercado internacional, então uma atividade de exportação, de mão de obra escravocrata, né, escravista,
ou então, né, de uma mão de obra que era assim, né, subserviente aos seus colonos, né, até na própria região norte, né, as pessoas que intermediavam essa mão de obra, né, dos profissionais, então, que exploravam, né, a borracha, né, dos seringueiros. Então, esses atravessadores também era uma marca bem característica dessa atividade nessa região. Então, sentia uma exploração pesada da mão de obra, né? Mesmo não sendo escravista, era um regime de escravidão dos seringueiros. Então, esses eram traços comuns dessas atividades que foram a base do início do desenvolvimento econômico brasileiro, tá? O que mais de comum tem essas atividades, né? Esse caráter nômade, extrativista, essa relação Brasil-colônia, né? Então, essa relação de exploração é a base da nossa organização social, isso tem traços até hoje. Latifúndios, monocultura, tudo bem, a gente está falando de outras atividades que não só a cana, né? Mas de qualquer forma, não estou falando só de atividades agrícolas, né? Mas enfim, latifúndio, monocultura de exportação e trabalho escravo, tá? Então, quando a gente faz a leitura do Furtado, fica muito claro esses movimentos, né? Então, você consegue, a partir da leitura dele, entender essas diferenças regionais, né? Que ainda estão presentes aí nos dias atuais. Então, de forma um pouco resumida, né? A gente fala esse ciclo até 1850, né? Em que eu tenho aí como principal característica aí o ciclo da cana-de-açúcar, uma economia agroexportadora, escravagista, era um complexo rural fechado. Veja, a gente não tinha nenhum processamento, né? Não tinha nenhuma outra relação com outros segmentos, né? Então, a tecnologia, esse próprio processo ainda era incipiente, né? Produto de exportação. E vejam, a gente está falando, né, de 1800, 1850, então uma ausência de mercado interno. Vejam, eu estou falando de uma massa de trabalhadores que eram escravos, né? Logo, eles também não consumiam, não tinham renda para consumir. Né? Então, não tinha a formação de um mercado interno. Claro, as cidades estavam se desenvolvendo, né? Então, a gente também tinha uma massa muito maior, né, no setor rural do que no início desses centros urbanos que estavam se formando. Então, isso até 1850. E aí a gente vai ver que pós 1850 até 1890, que é o início, né, meados aí, né, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a cafeicultura, mas em 1727, que é o início da implementação da cafeicultura no Brasil. Então, nesse período aí, a gente tem uma característica já diferente. Na segunda fase aí da cafeicultura, a gente já vai ver. Então, a partir de 1850, as coisas começam a mudar. Então, essa estrutura produtiva das atividades que passam a ser exploradas no Brasil, sobretudo a agricultura, né? Basicamente um país agrícola até hoje, né? Mas naquele momento ainda mais. Mas aí começa a mudar um pouquinho as características das atividades. Então,
abolição da escravatura, eu começo a ter uma implementação de trabalho livre, se assim a gente puder chamar, porque não era tão livre assim, né? Tem uma vinda de imigrantes europeus para se dedicar à cafeicultura, né? E a implementação, então, do complexo cafeeiro. Aqui eu tento mostrar um pouquinho, a partir de Furtado, as diferenças, né, desses ciclos, em que, por um lado, eu tenho a cafeicultura, e a gente vai ver que foi bem diferente, e isso explica, e muito, o sucesso, né, de São Paulo, como daquela época, isso até hoje, hoje as diferenças em termos agrícolas, elas diminuíram, né, um pouco, mas ainda a gente tem importantes diferenças, mas isso explica, né, o sucesso da agricultura brasileira e de São Paulo, e aí vocês vão entender como o estabelecimento da cafeicultura em São Paulo foi diferente das outras atividades agrícolas desenvolvidas até então, e isso explica bastante essas diferenças regionais que a gente tem, sobretudo na região sudeste, né, com as outras regiões. Hoje, em menor grau, né, porque a dinâmica do desenvolvimento econômico vai mudando, mas as bases que a gente ainda guarda essa história são presentes até hoje. Então, no ciclo, né, do pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, eram estabelecidos, esses ciclos eles eram estabelecidos por políticas econômicas que eram definidas lá pela coroa, né? Não tinha nenhuma política interna e olhando especificamente aquele setor, né? Então, Furtado coloca que a grande extensão da propriedade escravista e da pecuária, bem como a pauperização da pequena produção agrícola, foram os responsáveis pelo baixo dinamismo do progresso técnico nessas regiões em que se instaurou essas atividades, né? Diferente da atividade cafeira que passou a ser introduzida na região sudeste, sobretudo em São Paulo. A gente tem né, uma atividade forte em Minas, né, mas sobretudo em São Paulo. Então, a partir de 1870, né, que a cafeicultura paulista ela começa a ficar mais pujante por conta, né, do desenvolvimento, né, da implantação da ferrovia, muito, né, a implantação da ferrovia no Brasil se deu sim com os senhores da cafeicultura, né, com os barões do café, tá? Uma oferta de mão de obra maior do que você tinha nos ciclos anteriores. Livre, mas ainda submissível ao trabalho, inclusive os imigrantes, tá? E o não acesso à propriedade da terra, são outras características dessa atividade, né? Então, a cafeicultura também, ela foi se expandindo, incorporando novas terras. A mão de obra era assalariada, não era escravista, apesar de ser uma mão de obra submissível, tá? Tinham-se maiores índices de produtividade, então as margens, né, de comercialização não eram tão apertadas assim como eram nas outras atividades. Isso promoveu então uma diversificação da estrutura produtiva, inclusive proporcionando o desenvolvimento de outras atividades, como a gente vai ver mais para frente, não só de infraestrutura, mas também o setor bancário. Os primeiros bancos no Brasil se deu com o capital dos barões de café. Tá? Claro, eu também já tinha uma população nos centros urbanos maior, né? Mas através de políticas, vejam aqui, através de políticas específicas formuladas no âmbito, né, do nosso país para estimular também esse mercado interno.
Então, a gente vai chegar aqui nessa fase, né? Na fase aí da cafeicultura, mas, claro, que só foi possível, né? Por exemplo, eu vou me centrar muito aqui no estabelecimento da cafeicultura, pensando principalmente no estado de São Paulo. Mas em Minas Gerais, como é que foi possível o estabelecimento da cafeicultura em Minas? De novo, foi a queda, né, da atividade de mineração, seja ela pelo esgotamento, né, das jazidas de ouro e também porque a atividade deixou de ser rentável por conta da mão de obra a partir da abolição da escravatura. Então, isso também liberou uma massa, né, de trabalhadores que pôde, então, se estabelecer na cafeicultura. Claro, a gente tem que lembrar que em agricultura a gente tem as condições, né, de clima e solo, então essas regiões também proporcionavam o desenvolvimento da cafeicultura nessas regiões, né? Houve uma tentativa da cafeicultura no Rio de Janeiro, né, mas também com características parecidas com as características da cana, por exemplo, mão de obra escrava, né? E, enfim, essa atividade também cai em declínio no Rio de Janeiro, exatamente porque as margens de comercialização ali eram muito apertadas, então, fora que lá não era uma região em que eu obtinha altos índices de produtividade e um produto de qualidade, exatamente porque não era uma região em que o café era muito adaptado. Então, ele encontrou melhores terras à medida, né, que foi entrando mais para o interior. Então, o café é uma cultura que não gosta de ficar ali, né, na margem, na região costeira. Então, que encontra características melhor à medida que foi entrando para a região mais interior do país. E aí conseguiu encontrar regiões mais adaptadas, como em Minas e São Paulo também. Então a gente vai falar um pouquinho, a gente vai se centrar muito nesse período até 29, né? Até a crise de 29, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho da crise da cafeicultura, mas como a crise de uma atividade proporcionou, então, o apogeu aí de outras atividades que a sucederam, tá? Então, nessa primeira fase da cafeicultura, que a gente chama, aí eu tô, para essa outra metade aqui, eu tô me apoiando muito no livro do Baixa, tá? Economia e política agrícola no Brasil, nos capítulos basicamente 6 e 7. Então, esse primeiro período, nesse primeiro recorte temporal da cafeicultura, tá? Que é até 29, a gente chama, né, o Baixa chama de fase de adaptação do cafeiro no país. Então, a introdução, né, dessa atividade que vai, de novo, como eu já mencionou, vai pela costa, Belém do Pará até Rio de Janeiro, né? Vejam quanto que demorou para essa atividade e encontrando regiões de fato, né, mais adaptáveis, que de fato conseguisse alcançar índices de produtividade, né, em que remunerasse essa atividade. Então, essas regiões costeiras não são regiões ideais para a produção de café. No Rio de Janeiro, como eu já falei também, teve essa questão da mão de obra escrava também, e aí, dado isso, então é uma fase bem introdutória, tá? Mas foi importante porque levou 43 anos para a gente começar a encontrar regiões que pudessem de fato, né, serem mais produtivas.
que é a Zona da Mata de Minas Gerais, e o Vale do Paraíba aqui em São Paulo. Que aí marca, então, a segunda fase da cafeicultura. Eu falei um pouquinho antes que a gente tinha políticas específicas para o café, tá? Mas ainda não é nessa fase. A gente vai chegar nessa terceira fase em que eu tenho políticas específicas, tá? Mas essa fase que o Baixa chama de fase de expansão da cafeicultura no Vale do Paraíba, ainda é um momento em que eu não tenho políticas específicas para o café, tá? O café, então, o Brasil, principalmente por conta dessas duas regiões, ele começa a virar um grande exportador. Vejam a demanda mundial, qual que era o cenário dessa época, né? Entre 1811 e 1880, né? Em que sim foi a economia cafeeira que promoveu o desenvolvimento econômico do Brasil nessa época, né? Então, qual era o cenário? Tinha uma demanda mundial por esse produto. A gente estava vindo de um colapso da mineração em Minas, então a região precisava encontrar uma outra atividade, tinha um excesso de mão de obra para isso, uma vez que essa atividade entrou em colapso, a mineração liberou então essa mão de obra, tá? Encontrou nessas regiões climas e solo mais adequados, e outra coisa que impulsionou a atividade nessa época foi a transferência, tá, da corte para o Rio de Janeiro. De novo, né, antes desse período, eu ainda tinha, né, como é que se dava a atividade agrícola? Se dava através do binômio latifúndio, mão de obra escrava, e aqui isso começa, isso vai ter, né, que acabar, tá? Que vai marcar. Por que eu tô falando isso? Porque até então a gente tinha esse binômio, mas isso é um ponto de inflexão para nossa terceira fase, cafeicultura, que é a fase de expansão da cafeicultura em São Paulo. Então, esse binômio, até por conta da abolição da escravatura, ele já deixa de existir. A expansão, ele ainda se faz sem estímulos específicos do governo, né? A gente vai ver que é numa quarta fase que o Estado começa a ser mais presente. Eu ainda tenho uma pequena inovação tecnológica nessa área. Já tinha, claro, né, uma pequena inovação na área industrial, mas ainda nessa fase de expansão, por isso que era uma expansão por área, né, é uma atividade que precisava de área para poder promover os maiores índices de produtividade através do crescimento, de área, né? Então, era uma atividade, sim, que agora eu estou falando de uma simbiose que passou a se instalar aí, que é a simbiose do café e da ferrovia. Então, essa dinâmica de ocupação do café em São Paulo foi diferente por conta da malha ferroviária que, sim, foi criada, né? Um primeiro trecho de ferrovia aí foi implementada pelo Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, mas aí depois, em São Paulo, né, os diferentes barões do café aí, sim, começaram a investir em ferrovia para transportar o seu café. E vejam aqui, o Estado não tinha papel ainda na implementação das ferrovias. As primeiras ferrovias no Brasil, elas não foram provenientes de capital público, foi capital privado, né? Eu deixei um link aqui que eu acho que vale bem a pena, tá?
é uma matéria da BBC em que ela fala, né, conta, o olhar da matéria é por que o Brasil parou de investir em ferrovia, mas ela traz um ponto de vista histórico com relação forte com o café, porque foi o café que impulsionou, né, a implementação das ferrovias no Brasil. Então vale a pena assistir pelo menos um trecho, tá, desse vídeo para entender um pouquinho, inclusive, o papel da cafeicultura e como a cafeicultura foi diferente das outras atividades agrícolas estabelecidas até então, né? Então a gente tem sim um protagonismo paulista, e aí fica muito clara a agricultura itinerante de Furtado nesse contexto. A gente entende de fato essas diferenças regionais. Houve sim uma transferência de capitais da cana-de-açúcar para a implementação da lavoura do café. Era sim uma atividade mais rentável, né, do que o café. A gente tinha sim um mercado, um aumento da demanda internacional por esse produto, e a gente estava falando já de uma mão de obra assalariada que muda todo o contexto, tá? Então, essas são as principais, acho que tem mais algumas características, essas são as principais características dessa terceira fase, tá? Dessa terceira fase da cafeicultura no Brasil. E aí a gente tem início, então, a essa quarta fase, né, que é a fase aí de expansão acelerada da atividade, mas desordenada, né? Então, a gente tinha uma ausência aí de políticas, né, de Estado nessa fase anterior, mas agora vejam, a atividade se expandiu, né, de forma acelerada. O que acontece? Acontece um grande aumento, né, da oferta desse produto. Junto com isso, a gente tem superprodução. Então, tem uma super oferta desse produto no mercado, tá? Vejam, a gente está falando, né, de meados de 1900, tá? Então, como é que as informações, tá, chegavam pelo mundo? Como é que eu ia dar sinais, né? Claro, você tinha lá um mercado internacional, identificava o que estava acontecendo aqui, o quanto a gente estava exportando. Sim, vinham, né, para o Brasil para entender como é que estava se dando essa atividade agrícola aqui. Mas, de qualquer forma, então a gente teve uma crise de superprodução. E a gente precisava mandar uma mensagem: olha, tá? Esses estoques vão cair. Por quê? À medida que você tem uma oferta maior de produto, os preços caem, tá? Então, super oferta, os preços caem. Então, logo, o governo brasileiro ele precisava mandar uma mensagem clara de que os nossos estoques iam cair. E qual foi uma das medidas, uma das políticas, né? Queima dos estoques. Eu deixei um recorte aí de um jornal da época, tá? Com um relato da ausência, né, de apoio do Estado para os barões, né, para os cafeicultores, mas aí a partir disso, né, o Estado teve que começar a implementar algumas medidas para tentar apoiar o setor, né? Então, aí sim a gente começa a desenhar o governo brasileiro começa a desenhar algumas políticas, como, por exemplo, controlar a entrada de café nos portos e a regular um preço mínimo
E aí, por conta, né, desses estoques, o governo brasileiro literalmente vai incinerar, né, parte desses estoques, exatamente para baixar estoque e mandar a mensagem, né, de que, olha, o Brasil está sem estoque. Então, uma tentativa de retomar os preços internacionais que estavam caindo, né? Aí vem a crise de 29, que acentua mais a crise do café. Mas veja bem, a crise no setor cafeeiro, ela já estava se instaurando, tá? Como vocês a gente vai ver aqui na fase seguinte, né? Pós, né, 29, a crise na cafeicultura já era anunciada, exatamente porque ela cresceu de maneira acelerada e descontrolada, tá? Então, nessa fase, né, nessa fase da cafeicultura, tá? Nessa quarta fase, além disso, a gente tem que entender um pouco do contexto, né? O que estava acontecendo, né, antes da crise de 29. A gente também estava passando por um processo de desvalorização cambial, né? A gente tinha sim uma inflação interna significativa, né? Então, a cotação do café em moeda nacional subia mais do que a cotação em moeda estrangeira, tá? Isso quando se estava numa alta de preços no mercado internacional. Então, esse era também o panorama, né? O panorama desse ambiente em que o crescimento em que a expansão da cafeicultura estava se dando, tá? Nesse momento também, para a gente entender que aí o Estado começa, né, a interferir um pouco mais, é assinado o convênio de Taubaté entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né, para tentar manter o valor da moeda nacional, né, mais estável em relação à moeda estrangeira. Vejam, né, eram dois estados aí em que a cafeicultura era uma atividade muito importante. Então, a gente teve essa definição também dos preços mínimos, como eu já comentei. Então, algumas políticas foram, sim, incentivadas, inclusive, né, o incentivo ao consumo do café. Logo, se a exportação, né, já não vale mais a pena, né, então o governo brasileiro também começou a estimular, através de propaganda mesmo, o consumo do café, né? Então, claro, a gente estava formando, né, um mercado interno, os grandes centros urbanos estavam se solidificando, a gente estava tendo, né, uma migração de uma parte de uma população rural caminhando para os centros urbanos, mas o governo começou a estimular o consumo, sim, através de propaganda do café. Então, nesse momento, nessa fase, tá, até 29, quais foram os principais impactos na economia, né? A cafeicultura, veja a importância dessa atividade. Ela promoveu diversos encadeamentos econômicos, né? Inclusive disparou um processo de industrialização. Diferente, vejam se vocês conseguem entender a diferença com os ciclos anteriores, né? Da cana-de-açúcar, né? Da própria borracha, enfim, inclusive da mineração.
Então, a cafeicultura, além de promover a produção do café, claro, também promoveu a produção de alimentos, uma atividade industrial, claro, voltada num primeiro momento, né, para instrumentos, né, para serem usados pela cafeicultura, né, promoveu o desenvolvimento do sistema ferroviário e do sistema bancário, porque vejam, entravam muitas divisas, né, para os barões de café. Então eles desenvolveram os primeiros sistemas bancários, né? Então teve sim um comércio forte de importação e exportação. Veja, a gente exportava naquele momento, né? Exportava uma commodity e importava produtos industrializados e os próprios equipamentos, né? E isso é que promoveu, foi capaz de promover o nosso processo de industrialização, porque como vocês vão ver, depois as exportações param, né? Numa fase aí de declínio da cafeicultura. Então essas exportações param, e aí a gente precisa então começar a produzir a nossa indústria, que vai servir num primeiro momento a agricultura e depois os centros urbanos que estão aí se estabelecendo. Então, sim, a cafeicultura promoveu uma criação de infraestrutura e de gasto público, porque aí foi preciso, então, políticas específicas para a cafeicultura. Por outro lado, aí, como eu já falei, então foi a cafeicultura que promoveu, então, a industrialização, seja pela formação de mercado consumidor, seja pela transferência de capital. Então, era um capital que vinha da cafeicultura e era redirecionado para a indústria, através dessa geração de divisas, tá? E aí, a gente começa, a gente fecha, né, um pouquinho essas 4 fases aí que vão desde 27 até o do primeiro estabelecimento até 1930, para então passar para essa segunda fase, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Então, nesse momento, né, o que eu posso resumir um pouquinho? Claro, nessas 4 fases tem características mais proeminentes, né, em cada uma delas, mas de maneira geral, eu tenho o auge do complexo cafeeiro, tenho o início de diversificação econômica, né, porque uma vez que as divisas se extravasam para os outros segmentos da economia, né, o mercado consumidor quer outras coisas. Eu tenho uma mão de obra assalariada que precisa consumir outros produtos, né? Eu tenho um processo de substituição das importações, exatamente, né? Porque eu preciso, tô deixando de exportar, então eu preciso agora, né, substituir as minhas importações de máquinas e equipamentos, eu preciso desenvolver isso, e aí tem o surgimento, então, das indústrias, num primeiro momento, olhando, né, a lavoura do café e um processo mais intenso aí de urbanização. São momentos, né, são fatos aí que marcam, tá, bem esse primeiro momento da cafeicultura no Brasil. E aí eu volto lá para Furtado, que resume bem essas diferenças regionais. E aí ele mostra, né, como a agricultura paulista, ela é sim, né, ela é sim de fato diferente, exatamente pelas condições com que a cafeicultura foi estabelecida aqui, né? Eu tive o que ele chama de fronteira móvel por indução da ferrovia, né? Então, a expansão também se dá de maneira diferenciada da cafeicultura em São Paulo. Eu tenho sim, né, uma transferência de terra, capital e mão de obra, tá?
da cafeicultura para outras atividades de outros gêneros alimentícios e também para o café. Então, a gente também está falando aí, né, é um período que vem um pouquinho, né, depois, mas um período de revolução industrial, porque vejam, a revolução industrial não aconteceu no mesmo momento para todas as economias, né? Então, a gente tem que se lembrar disso, tá? Mas, de qualquer forma, a partir dessa atividade também, outros segmentos da economia são disparados, como o estabelecimento de uma indústria de base também não agrícola. No primeiro momento era agrícola, principalmente para atender a cafeicultura, e depois de uma atividade não agrícola, né? Então, a cafeicultura no estado de São Paulo, ele teve esse papel aí multiplicador, diferente das outras atividades que foram, dos outros ciclos, né, se a gente quiser chamar assim, estabelecidos até então. Nesse momento também, né, do estabelecimento da cafeicultura em São Paulo, a gente tem um aumento do consumo doméstico por produtos agrícolas e industriais já elaborados. E aí a gente tem que lembrar também, né, que a gente está falando de um período aí de 2 guerras, né, principalmente a Segunda Guerra, começou a impor, né, restrições às importações, e aí as diferentes economias, né, também tiveram que olhar mais para o seu mercado interno, em que o governo começa a fazer um contingenciamento no escoamento da produção. Os estoques deveriam ser incinerados, exatamente porque eu já falei, para mandar essa mensagem para o mercado internacional de que não tinha café nos estoques, e imposto sobre novos plantios em 1931, e a proibição do plantio de 32 a 43 para tentar frear essa oferta, né, de café. Então, de 30 a 45, né, vejam, eu comecei a falar dessa industrialização que estava começando nessa 4ª fase do café, tá? Então, de fato, esse processo de industrialização no Brasil, ele fica mais proeminente, exatamente por conta da Segunda Guerra, em que tem uma restrição, né, de produtos acabados dos países que estavam em guerra. Então, a gente não consegue importar diversas máquinas e equipamentos que a gente importava até então. Então, o governo brasileiro também começou a direcionar, né, incentivos, né, para implantação das primeiras indústrias brasileiras. Como eu já mencionei, a crise da cafeicultura em 30, ela também implicou numa desvaloração cambial, consequência também da alta dos bens importados. Então, todo esse cenário, tá, motivou a industrialização interna, tá? Além dessas restrições, era, né, mais barato a gente começar a investir na nossa indústria e a gente tinha know-how, né? Porque à medida que você importa máquinas e equipamentos, você precisa, seja fazer uma manutenção, enfim, você vai criando uma massa crítica lá capaz, né, de promover a industrialização no Brasil. Nessa fase também, né, até 45, a gente tem a gente começa a mudar o panorama do nosso cenário demográfico aí. Então, a gente começa a ter uma população aí urbana, né, crescendo em contrapartida com essa população rural. Então, por um lado, eu começo a criar um mercado consumidor, e isso é importante, né, para
para o processo de desenvolvimento econômico de qualquer economia, né? Então, eu tenho um processo de migração rural-urbano, claro, como consequência, tá, da cafeicultura, né? Então, tem uma mão de obra que começa a migrar para as cidades, né, para os centros urbanos, porque não tem mais trabalho, porque não pode mais expandir, porque muitos não, né, era proibido, então, a abertura de novas áreas para o café, tá? Então, eu começo a ter, sim, mais força de trabalho indo para outros setores, para a indústria, né? Grande parte naquela época, e de serviços. Outro fato curioso também desse período foi, vejam aí, já que o café não podia, né, também se expandir, né, não podia abrir novas áreas, a média dos estabelecimentos agropecuários ela caiu, então passou em média aí de 270 hectares para 104 hectares. E também um momento marcado aí pelo aumento do consumo de outros produtos agrícolas. Vejam, olha o crescimento dos centros urbanos, né? Então, lógico, essas cidades se expandindo vão passar a consumir outros produtos agrícolas e produtos elaborados, né? Produtos industrializados, semi-industrializados, enfim, né? Então, foi a própria crise também da cafeicultura que promoveu essa diversificação agrícola, tá? Sobretudo no estado de São Paulo. Bom, eu acho que eu falei demais. Era isso, a ideia não era nem ter avançado tanto, né, no nosso recorte temporal. Eu vou disponibilizar outros textos que se baseiam nas obras de Furtado e também nesse livro do Baixa. O livro do Baixa são só 3 capítulos, não é o livro inteiro, então eu também recomendo a leitura para as nossas discussões, tá? Em sala, tá? Até!